A seara espírita, a cada dia que eu venho aqui, novos rostos, né? Sempre há um rosto novo. Isso nos traz muita alegria. Não apenas por descobrir a casa ou vir até a casa, mas nós compreendemos que estamos atendendo a um chamado do Mestre Jesus, que diz que é necessário que nós possamos cuidar daqueles que estão necessitados de médico, né? Aqueles que não necessitam, não comparecem, mas os que necessitam. Médicos da alma, não é médico do corpo. Médico do corpo é outra coisa. Vamos começar então? Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos ampare, que a paz do Mestre esteja em nossos corações, nos iluminando, nos fortalecendo, que a espiritualidade desta casa e os amigos espirituais de cada um dos que aqui estão presentes possam unirmos todas as nossas mentes, os nossos corações, nesse imenso fanal que é um farol de luz que ilumina por toda a seara e atrai espíritos carentes, esfomeados dessa luz que aqui temos em abundância. Que o Mestre esteja conosco. Se alguém escandalizar a um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria que amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao fundo do mar. Ah, escandalizar um pequenino que acredita em mim? Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que o escândalo venha, mas ai do homem ou da mulher por quem o escândalo venha. Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e jogue-o distante de você, pois é melhor entrar no reino do meu Pai, manco ou aleijado, de uma mão do que ser lançado no fogo eterno. Jesus falando: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca o teu olho e o lança distante de você. Melhor entrar na vida do Pai com um só olho do que tendo dois e ser lançado no inferno do fogo eterno. Mas não desprezes novamente a qualquer um desses pequeninos, porque eu afirmo que os anjos nos céus estão vendo incessantemente a face do meu Pai Celeste e que o Filho do Homem, Jesus, veio salvar o que estava perdido. Quando nós lemos essa passagem e passamos por essa palavra pequenino, nós imediatamente nos remetemos a crianças. Nós pensamos em crianças, né? Ou no máximo uma pessoa baixinha, pequenininha. É interessante nós esclarecermos esse nosso olhar, explicando por que Jesus se cerca desse cuidado e falar sempre dos pequeninos. O que é que ele está chamando de pequeninos? E é isso que nós vamos tentar esclarecer. Esse pequenino, no conceito de Jesus, ele é mais amplo do que nós imaginamos como crianças. Ele é mais dilatado. Ele está falando, Jesus, diretamente àqueles que são desprotegidos, aqueles que são necessitados de cuidados, de atenção e de toda forma de proteção, como um pequenino, como uma criança. Portanto, quando nós abrimos a leitura do Evangelho, pequenino não é o conceito de criança, segundo as colocações de Jesus. É além disso. Vejamos, a viúva que é explorada pelos sacerdotes, quando eles roubam a herança da viúva através de uma série de manobras, é um pequenino, é um desprovido, é um desvalido. É um desses pequeninos que Jesus está falando. Quando as pessoas são desprovidas de qualquer defesa, também faz parte dos pequeninos. Se a pessoa tem uma deficiência mental, é um pequenino. Se a pessoa tem um distúrbio psiquiátrico, é um pequenino. Se a pessoa é impotente, emocional ou psicologicamente, diante das dificuldades da vida, é um pequenino. Aquele que é vulnerável diante dos predadores, daqueles que são vampiros de almas, daqueles que sugam a essência do outro, e eles não conseguem reagir por uma série de motivos,
e muitas vezes estamos nesse processo, por ter uma idade muito tenra, ser muito jovem, ter uma debilidade emocional ou mental, também é um pequenino. Então o conceito que Jesus está nos trazendo sobre pequenino é muito mais amplo. Porque pequenino é aquele que está em estado de fragilidade. Pequenino é aquele que está em estágio de impotência. Pequenino para Jesus é aqueles que são abusados. Não são as crianças. A época de Jesus não diferencia muito da nossa, em termos de aproveitar do outro, abusar do outro. A maldade, a perversidade se multiplica dia a dia. E não é por ela em si, mas é por nossa omissão. Nós nos omitimos, nós nos rendemos à maldade. Jesus fala sobre isso. Nós vamos nos tornando piores sem notarmos. Vamos ficando indiferentes, vamos ficando desumanizados. Nós vamos deixando o amor esfriar, como nos ensina Paulo, com a nossa indiferença. Ao compreender isso, que Jesus está nos alertando, o Mestre está dizendo assim: aquele que faz um irmão tropeçar, aquele que arma ciladas, aquele que leva o irmão para um abismo, aquele que manipula, aquele que seduz, aquele que engana, aquele que cria atrativos propositalmente para atrair o irmão ao erro, está cometendo escândalo. Portanto, o escândalo não é o que nós imaginamos no conceito das leis divinas. Aquele que comete escândalo nas leis do Pai são qualquer um de nós que desviam os pequeninos que acreditam no Mestre, que estão saindo da infância espiritual e acreditando em Jesus, e chega alguém e é motivo de escândalo, desviam desse caminhar em relação à verdade, o caminho e a vida. Aquele que acredita em mim, aquele que acredita na vida, aquele que tem o coração limpo, aquele que não carrega malícia, é um pequenino. Aquele que não carrega perversidade no coração, é um pequenino. O Mestre nesse capítulo vai nos trazendo isso. Mas aquele que é malicioso, já não é um pequenino. É sim aquele através de quem o escândalo vem. Aquele que engana, aquele que faz tropeçar, aquele que abusa, qualquer de um desses pequeninos que estão na infância espiritual, que estão acreditando o início do acreditar em Jesus, era melhor que essa pessoa pegasse uma pedra, amarrasse ao pescoço e se jogasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. São pessoas, essas que causam escândalos, cuja existência em si já é um escândalo diante das leis divinas, porque ainda não entenderam essas leis divinas. Acreditam que o escândalo que está se referindo ali é o escândalo da humanidade encarnada. Não é. Escândalo não é o cara que fala alto, não é esse que está aí gritando sem noção. Escândalo não é a pessoa que tirou a roupa em plena praça pública. Não é escândalo. Escândalo não é a capa de revista que pode nos chocar. Isso são os conceitos humanos, os conceitos moral, de civilização, de cultura de cada um de nós. O escândalo que Jesus está falando habita uma outra categoria, uma outra natureza da realidade espiritual. O escândalo é aquilo que vai tirar a motivação da vida. É o que tira a alegria de viver. É o que tira a pureza do ser do coração do outro. Quando eu tiro a motivação da vida de alguém, estou fazendo, diante das leis divinas, estou praticando escândalo. Quando eu tiro a alegria de viver, pratico escândalo. Quando eu tiro a pureza daquele coração, pratico escândalo. O escândalo seca a esperança do próximo. A esperança que o próximo tinha para se despertar, crescer e dar frutos, eu vou lá e seco essa esperança. Eu pratico escândalo diante das leis divinas, sequer notadas pelas leis humanas. Portanto, entender que escândalo, por exemplo, é toda mãe que age sem amor maternal. Pratica escândalo diante das leis.
Escândalo é todo pai que se utiliza do filho para se aproveitar da divisão dos bens diante de uma separação. Escândalo é todo filho que não respeita pai e mãe. Escândalo é todo irmão que não tem carinho e não tem afeto fraterno. Escândalo, meus amigos, é todo pastor que não cuida das ovelhas, que não respeita, que não é íntegro, que abusa, que seduz, que expropria e que manipula. E pastor entende-se também como dirigentes espíritas, entende-se também como padres, como bispos, arcebispos e, por que não, até o papado. Escândalo é quando você se utiliza das leis divinas a benefício próprio. Escândalo é aquele que oferece-se para ajudar o próximo, para trazer justiça ao próximo, ao pobre. Se oferece para ajudá-lo e acaba sendo o corrupto que vai roubar aquele pobre que ele diz que está protegendo. Isso é um escândalo. O escândalo é aquele que faz minguar no coração de qualquer pessoa a fé que antes ali existia. Quando eu digo para alguém, essa sua fé não lhe serve, essa sua fé é vazia, essa sua fé é inútil, eu pratico um escândalo. O escândalo é aquele que quando passa, na sua passagem, no seu rastro, vai deixando pessoas vazias de esperança. Vai secando tudo ao seu redor. Escândalos que Jesus está falando. Muito diferente do escândalo que nós imaginamos. Pequeninos que Jesus está falando, somos nós. Nós somos os pequeninos. Aqueles que ainda estão na infância espiritual. Nós estamos começando a desvendar as mensagens de Jesus. Estamos tirando o véu da cegueira espiritual. Estamos ouvindo a mensagem do Mestre como deve ser. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque ao conhecer a verdade do Mestre, nós não nos permitimos escandalizar. Nós não seremos instrumentos de escândalo. Nós não seremos vítimas do escândalo. Escândalo, nesse capítulo, é quando você passa na existência, na sua e na de alguém, e deixa essa pessoa completamente seca, como uma figueira seca. Quando você deixa essa pessoa perplexa, se perguntando como pode existir tamanha perversidade em alguém para causar tanto mal. E não é o mal que nós estamos acostumados a ver por aí. Esse escândalo que nós vemos que nos chama a atenção, não é isso que preocupa a espiritualidade e nem a Jesus. Esse mal passará, mas o mal da alma, o escândalo da alma, o escândalo do espírito, esse leva milênios. O escândalo está presente no homem ou na mulher, encarnados e desencarnados. O escândalo é a manifestação da desumanidade contra os pequeninos. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ser desumano com qualquer um dos pequeninos que Jesus está chamando para si, eu estou na prática do escândalo. E esse escândalo é o que será cobrado de mim e de todos nós quando nós deixarmos esse corpo, quando nós abandonarmos esse corpo. E não adianta alguém chegar e dizer descansa em paz, porque a nossa consciência não permite isso. Estou rindo, né, irmão? Portanto, quando Jesus diz evita o escândalo, se você perceber que as tuas ações levarão o seu irmão a se prejudicar, para com elas. Não continue nesse escândalo. Se o seu pensamento está destruindo pessoas, para com esse escândalo, para com esse pensamento. Se o seu falar está causando perplexidade e destruindo pessoas, para com o teu escândalo. O teu escândalo, o meu escândalo, o nosso escândalo tem o poder de colocar-nos no inferno, no fogo eterno da nossa consciência. Por isso que ele disse que era melhor amarrar uma pedra ao pescoço e se jogar ao oceano, porque a nossa consciência nos levará para esse fogo eterno de nós mesmos. E Jesus está delicadamente nos ensinando que o escândalo é o mal que nós causamos, efetivamente destruindo a alma do outro. Quando alguém chega à seara pedindo amparo, pedindo ajuda, pedindo socorro,
se eu não for fraterno, se eu não for amoroso, se eu não me preocupar em ouvir e envolver essa pessoa em energias de amor, eu apenas ouço por ouvir, eu pratico o escândalo, mesmo que ninguém veja. Essa alma que eu manipulo, essa menina que eu seduzo, esse filho que eu utilizo para ficar com mais dinheiro após o universo, é motivo de escândalo. Percebem como é amplo o conceito de escândalo diante das mensagens de Jesus? Jesus não está falando do dia a dia. Ele está falando do nosso futuro espiritual. Não pratique escândalo, não abuse, não maltrate, não despreze ninguém. Não tire a esperança, não tire a fé desses pequeninos que acreditam em mim. É isso que Jesus está dizendo. Não pratiqueis o escândalo, para que ele não venha através de você. Ai daquele que pratica o escândalo. E Jesus termina essa passagem muito bonita e que nos leva a ter inúmeras interpretações. Essa é uma delas. Meu Pai é solidário com todo aquele que é fraco e oprimido, com os pequeninos. Não é com os donos do poder, não é com aquele que tem muito dinheiro, não é aquele que manda e desmanda, é com aquele que sofre a ação dos que fazem e praticam o escândalo. Dessa forma, quando nós vamos entendendo que o escândalo é necessário para que nós possamos aprender a separar o que é bem e o que é mal, aquilo que nos liberta e aquilo que nos prende. Quando nós podemos entender que a mensagem do Mestre Jesus é aquela mensagem que nos coloca a caminho da nossa própria libertação espiritual, mas que para isso eu preciso compreender a minha essência, o que eu realmente sou, o quanto ainda há de escândalo em mim, que eu sequer me dou conta, o quanto é que eu ainda me utilizo dos escândalos, das minhas imperfeições para prejudicar o meu próximo, e o quanto esse meu prejudicar está sendo contabilizado nas leis divinas. Jesus está nos dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque aquele que vos ajuda hoje, vos ajuda amanhã. Mas preocupeis em conhecer a verdade, porque a verdade vos liberta. Ao conhecermos essa verdade, de que os pequeninos não são as crianças como nós julgávamos, mas somos nós mesmos, nós começamos a entender as nossas ações do dia a dia, como elas se refletem em nós, consequência do escândalo que nós praticamos. Esse processo de retorno a nós mesmos pode ser imediato, pode ser daí a alguns dias, ou pode ser em uma outra vida, em uma outra existência, que vai se manifestar em nós das formas as mais variadas. E nós não compreendemos, porque hoje nós sofremos tanto. Vejam, não falo de dor, falo de sofrimento. A espiritualidade nos diz que o sofrimento é consequência, é resultado dos nossos escândalos do passado. A cada dia que eu me esforço em me libertar do meu escândalo, quando eu procuro, ao invés de desviar os pequeninos da mensagem de luz de Jesus, eu os levo para ela, eu estou reparando todos os desvios de irmãos nossos que eu causei em outros momentos. É necessário nós abrirmos os nossos olhos espirituais, abrirmos os nossos ouvidos para ouvir o chamado do Mestre Jesus, quando ele diz: vem hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Eu vos espero, vem hoje. Mas para que eu possa ir até Jesus, o meu coração tem que estar limpo. Não pode ser um coração perverso, não pode ser um coração malicioso, não pode ser um coração que engana. Eu tenho que estar livre do próprio escândalo. E muitas vezes
eu transfiro o meu escândalo para o outro, e eu procuro resolver esse escândalo do outro. Como? Eu me choco, eu me escandalizo com o que o outro fala, como o outro age, como o outro tem mais ousadia do que eu mesmo. Mas esse escândalo é um escândalo exterior. O verdadeiro escândalo está em mim, no meu coração, que ainda é escandalizado. Entender as mensagens de Jesus nos faz refletirmos sobre nós mesmos. O quanto eu posso servir esse mestre de amor que eu passei a conhecer agora. Eu ainda estou pequenino nesse conhecimento. E o mestre está dizendo: deixai esses pequeninos vir até mim. Mas ai daquele que escandaliza esses pequeninos. Jamais podemos e devemos tirar a esperança de ninguém. Jamais poderemos interpretar isso como um crime que ninguém vê. Esse crime que ninguém vê é o crime que todos veem. A espiritualidade vê o tempo todo. Estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Testemunhas que nos levam a escandalizar. E testemunhas que nos alertam: não faça isso. Conheça a verdade. Desista. Pare. Mude a sua rota. Mas eu faço a escolha. E se eu ainda sinto prazer, se eu ainda sinto alegria, se eu ainda sinto o êxtase de ser vitorioso, mesmo prejudicando o irmão, esse escândalo é uma grande pedra de moinho no meu pescoço no mundo espiritual. E esse oceano que Jesus fala, esse mar que Jesus fala, não é esse mar que nós conhecemos, Atlântico, Pacífico e outros mais. Não é esse. É o mar tempestuoso da nossa consciência. Que ninguém, por mais que deseje que nós possamos descansar em paz, não tem a menor ideia do escândalo que está praticando, porque nós não descansaremos até nós recuperarmos o nosso próprio caminho. Entender que o Mestre nos ama, que o Mestre nos representa junto ao Pai, e que nós já somos conhecedores dessa jornada de libertação das pedras que nós temos em nosso pescoço. E eu falei pedras mesmo, eu falei uma pedra. Nós temos muitas pedras nos nossos pescoços, muitas. Está rindo? Está pesando aí? Mas é verdade. Nós não podemos fantasiar. Nós temos que entender que nós somos isso. Estamos assim, mas vamos nos modificando. E o Mestre tem essa esperança em nós quando ele diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele fala isso. Por mais pedras que tenhamos, vamos nos libertando, vamos nos reparando, vamos elevando, como diz minha amiga Sônia Divina, tiramos o nosso olhar da sarjeta e começamos a olhar as estrelas. Saímos dos escândalos e voltamos para a luz. A jornada é longa? É difícil? Sim, porque nós tornamos difícil. Mas não é impossível. Portanto, meus queridos amigos, meus irmãos, essa pequena abordagem sobre o escândalo, procurando esclarecer que pequenino não são as crianças. Esses ainda vão ser aqueles que produzirão escândalos à medida que vão crescendo. Fora os escândalos que já deixaram para trás. Mas somos nós mesmos. Quando nós desviamos irmãos nossos, quando nós orientamos mal, quando nós queremos ganhar em cima da dor do outro, aí sim nós estamos fazendo escândalo. Não é o escândalo do dia a dia, não é o escândalo da sociedade, não é o escândalo porque eu gasto dinheiro demais. Não é isso. Está além disso, é muito mais do que isso. É entender que o escândalo impede que nós vamos para a luz, porque ela nos prende no fundo do nosso próprio oceano de tempestades. Paz, irmãos, muita luz a todos, que os escândalos que cada um de nós carregamos possam ser, pouco a pouco, deixados para trás e tornamos-nos mais leves a cada momento. Que a luz do Mestre, que o nosso coração se alivie nesse instante e se fortaleça nesse amor incondicional que Jesus tem por todos nós.